Vamos testar, tentar fazer a gravação, um teste da última parte de Pontes 3, que é um projeto de duas vigas, né? Uma ponte com duas vigas, com seção constante, que na verdade é o projeto que nós já tínhamos passado para vocês, só que feito com mais detalhes, né? E com dimensionamento correto do neoprene, com a verificação até os últimos detalhes, que vai ser feito nesse módulo. E calculando os esforços também, nós teremos condições, com esses detalhes, de fazer o cálculo do pilar de forma mais próxima do correto. Então, eu resolvi fazer com PDF e não com PowerPoint, para dar uma qualidade e sensibilidade aos desenhos, mas eu verifiquei aqui que o meu PDF está gravando com uma qualidade. De vez em quando ele traz coisas no desenho de outras partes do desenho original. Mas eu acho que não vai dar muito problema quanto a isso. Vamos começar então, porque são muitas coisas para a gente falar, né? Vou colocar aqui meu desenho bem lá, vou colocar logo isso daqui, vamos abrir o... Só que eu preciso abrir, né? Preciso abrir, ele não está me deixando abrir. Pronto, agora ele vai me deixar abrir, espero eu. Muito bem. Então vamos começar aqui com essa parte em que eu tenho o início, logo no início, já tem uma alteração em relação ao projeto do ano anterior, né? Eu comecei a desenvolver essa parte agora em 2021, em dezembro, 2021 agora, um mês atrás, né? E já coloquei a questão da nova norma, que exige uma laje de transição com pelo menos 4 metros de comprimento, considerando que metade pode ser apoiada no solo, com 25 centímetros de espessura e com uma articulação fixa. Então, eu acabei não colocando o detalhe da articulação fixa, mas nós falamos e mostramos lá na aula de transversina, né? Muito bem, está aí a laje de transição que vai fazer parte do nosso projeto. Aí nós temos a nossa planta, vou aumentar um pouco para ficar melhor. Então, nós temos seções constantes de viga de 40 centímetros, aqui é meio corte, a outra metade nós fazemos uma vista superior, a laje de aproximação de um lado e do outro, a cortina com 30 centímetros para dar uma boa concretagem, ficar com uma rigidez boa. A transversina, nós vimos que é necessário, por várias razões, ser mais espessa, nós colocamos 40 centímetros, mas depois nós vamos concluir ao final dessa primeira parte do projeto, que ela vai ter que passar pelo menos para 50. A transversina intermediária pode ficar com 20 centímetros, tá certo? As seções foram numeradas de 0 até 10, nos décimos de vão, começando pelos apoios, trata-se, portanto, de uma ponte com duas vigas, com um apoio simplesmente apoiado com dois balanços, os balanços com 4 metros. Acabou ficando exagerado, nós vamos comentar mais para frente esse balanço. Eu fiz questão de fazer uma largura pequena, porque essa ponte ela foi concebida para isso, esse tipo de seção transversal. Caso contrário, as lajes ficam muito pesadas e a viga também. Então, com duas faixas de tráfego, sem o acostamento, que não é bom, mas resolve problemas de vias vicinais, nós temos uma faixa de 3,70 de cada lado, aqui, portanto, 20 centímetros de folga, em relação a uma faixa normal de pista, 3,50 e mais duas defensas 50. A ponte é reta, no desenho em planta, e reta em elevação. A gente vai ver daqui a pouco a elevação, que vai aparecer que ela é reta. Eu acho que os detalhes que nós tínhamos para mostrar na planta é essa. Vamos ver agora o corte. Vamos descer para o corte. No corte, aí aparece um pedacinho do desenho ali de novo da vista. No corte, nós estamos vendo aqui, eu desenhei agora corretamente, a saída de aterro.
E olha que curioso, a sede do aterro, vindo aqui em 2 para 3, aqui eu imaginei, passando desse centro aqui, 2 faixas um pouco maior. Aqui eu fiz 2 faixas de tráfego de uma cidade, né? Ou então 2 faixas de um acostamento. Aí já tem necessidade de fazer um pequeno arrimozinho aqui para a terra não chegar aqui na nossa via de comunicação. E aí deixei os 5,50 de gabarito. Aqui está bem claro, a espessura de 20, né? E aqui eu já passei para 50. Veja que eu passei para 50. Eu acho que no começo eu faço com 40, depois eu passo para 50. A cortina com 30, e aqui mostrando que o pilar vai ter que ser calculado para esse empuxo de terra. A fundação, já preparando a fundação, aqui está um corte, né, a laje de aproximação ficou aqui. Isso é erro do PDF. É em tubulão de 3 metros. E aqui fiz um detalhe da laje de aproximação. Ok. Muito bem, vamos adiante. 2 metros de altura de viga. A defensa termina assim, podia ser um raio até maior, para que se um veículo bata de frente, ele não seja cortado ao meio, né? Se for mais suave, esse raio seria até melhor. Poderia sair voando, mas não seria cortado no meio, pancada menor. Né? Se não tiver as abas da cortina, o aterro vai descer daqui de cima, né? E aí vai chegar mais próximo, vai me dar mais problemas aqui quanto à via. Né? Daí a aba da cortina ser necessária, que nós já mostramos lá atrás. Bom, descendo agora, nós vamos ver a seção no meio do vão, desenhado, né? Então, ela foi feita com aquele desenho, que é o programa que eu passei para vocês, chambalanço com 190, aqui ficou com 440, a parte de dentro, uma mísula de 150, as 2 defensas, com as medidas todas aqui, a altura da viga com 2, a menor espessura da laje com 15, 25 aumento, tá certo? Essa no meio do vão, mas também no apoio, só que no apoio tem a transversina. No meio do vão também tem uma, mas nós vamos ver daqui a pouco, vai desenhar. Bom, fiz o inquiry dessa seção e achamos a seção. Na verdade, eu achei a massa dela porque lembro que o programa faz como se fosse a estrutura em 3D. Então, eu pus 1 centímetro só para ficar mais fácil. Aí, obviamente, que essa massa coincide com a seção transversal e coincide com o volume. Lembre-se que nós fizemos isso, voltar aqui devagar, prepare a vista para voltar, voltei. Eu fiz para as 2 vigas a seção. E chamei a atenção disso porque, se você faz para uma viga só, os eixos principais de inércia são inclinados, aí fica atrapalhado para você achar os resultados. Desse jeito, é melhor. Outra coisa, os eixos que os alunos trabalharam é esse canto aqui inferior, né, na vertical aqui do final da ponte e também na parte horizontal mais baixa, vamos dizer assim, né? Então, o centro de gravidade vai ter que estar a 4,5 metros, uma coisa que a gente deve checar lá, 450 centímetros. A altura, 148, depende da laje. Se você tirar depois, você tira 200 menos isso daqui, vai dar 62, né? 52 centímetros, ou seja, o centro de gravidade está 52 centímetros, está mais próximo daqui de cima, né, do que lá de baixo, exatamente, porque nós temos uma massa muito grande. Então, aqui já temos a área da seção, os momentos de inércia. Lembrando que nós vamos usar metade da área, né, porque nós vamos fazer por viga, e aí já pegando essa área multiplicando por 25, você já tem o peso por metro, né, carga por metro do peso próprio. Aqui eu calculei os 52 centímetros do CG para ter uma ordem de grandeza. Vamos avançar, né? Aqui o desenho agora mostrando a seção transversal no apoio. Já desenhei a transversina de apoio, desenhei um espaço entre os pilares
No desenho original, essas linhas aqui eram de eixos. O pilar tem 1 metro de diâmetro, vai aparecer isso em planta daqui a pouco. Tubulão em 40. 5,50, já falei que é o gabarito. Né? E aqui, então, você vê também um corte dos tubulões que vão até a profundidade mais ou menos de 12 metros, podíamos contar, né? Fiz uma interrupção aqui e com 3 metros de diâmetro, dando uma altura de 60, 1,40 m, é razoável, né? Evita de, se houver um desabamento, a cabeça do homem ficar sob a terra. Muito bem. As fundações com tubulão, como Santini diz, estão vias de acabar. Como que a gente vai fazer? Não sei. Vai fazer estacões. Bom, isso fica para vocês aí que são novos. Daqui a 1 ano, 2 pensarem. Na parte de, agora, olhando a mesoestrutura, a meia planta, olhando para baixo, você tem os 2 pilares, fizer uma travessa de 40 por 120, aqui não está aparecendo outra dimensão, mas depois aparece lá no corte, vamos botar. Não, também não apareceu, mas é 120, tem um corte lá que aparece, 120. E aqui os 2 tubulões, lá na base, aqui aparecendo a base dos tubulões, os tubulões com diâmetro de 1,40 e também uma viga transversal para dar rigidez transversal. Está aí meia planta da mesoestrutura, meia planta da fundação. Bom, aí vamos começar os cálculos das ações. Começamos com as transversinas e cortinas. A transversina, a cortina interna é dada, então, um pouquinho. Não, que eu diminuí. Tá bom. A seção do apoio, então, é essa área churiada. Como eu tenho lá o desenho, basta fazer uma polyline aqui e pegar também a área da seção. Isso aqui, lembrando que eu tenho que dividir depois por 2 de novo. Né? Então, olha lá, dividi por 2, multipliquei por 0,40 vezes 25, dá uma carga concentrada de 38,84. Veja que eu fiz com 40, conforme eu falei para vocês, né? Era 40, depois eu vou já passar para 50. No meio do vão agora, vamos ver se ele vai direto para lá. No meio do vão, nós vamos ter um desenho similar, mas aí eu tive um cuidado diferente que o Faria fez no outro slide, e levou a transversina até a parte de cima. Eu acho que eu comentei lá na outra aula. Eu prefiro fazer assim, porque não me dá aumento negativo na laje e evita a torção das vigas, né? A saída lateral das vigas aqui. Deixa eu mostrar aqui, tentar mostrar. A tendência dessa viga é fazer isso aqui, ó. Girar e abrir, e é de lá e idem. Então, é isso que ela está evitando. Né? Então, eu não preciso levá-la até em cima. Então, a ideia é essa. Bom, hoje nem transversina intermediária se usa mais nas pontes de vigas múltiplas. De novo, nós temos a área deu bem parecida com a outra, porque é só aquele pedaço que eu tirei, divido por 2, só que multiplico por 0,20, aí dá 17,6 kN por metro. Por que saiu o DIN aqui? Eu não sei. Acho que isso é uma bobagem. Vamos para a cortina. Podemos bater, que acho que ela vai direto. A cortina, eu tenho um jeito mais simples de fazer do que eu fiz aqui, né? Você pega toda a altura da viga, vezes a largura da ponte, tira da seção, que você já conheceu lá atrás, né? Aí você tem essas 2 partes achoreadas. Mas eu fiz diferente, eu fiz essa parte de cá, à esquerda, depois fiz essa do centro, lembrando de dividir a do centro. Na verdade, aqui está colocado ao contrário, primeiro a do centro e depois a lateral. Então, estão aqui os valores, que eu uso aqui a área, né? A inércia lá daquela primeira seção eu vou usar, né? Vou usar no F2. É importante até a inércia, né? Por isso que a gente às vezes faz todas as coisas, porque fala, a área é fácil calcular, mas a inércia é uma informação muito importante, porque nós vamos precisar calcular a rotação nos neoprenes, né?
E precisa ter uma relação entre área e inércia para resolver um problema de estrutura. Vocês sabem disso, né? Então, a área central deu 7,76, dividido por 2, 3,88. A área central tem dividido por 2, né? A lateral deu isso. Somando as duas, deu isso aqui, já multipliquei por 0,80, multipliquei por 25. Ainda não é a carga da cortina, porque está faltando as abas laterais. Se a gente não coloca as abas laterais, eu mostrei ali no desenho, que você vai ter terra descendo lá de cima, né? E fazendo com que a saia do hotel fique maior. Já falamos alguma coisa disso lá na aula de cortina. Isso é muito variável, depende do projetista. Fiz uma cortina aqui com 3,15, é grande. Enfim, tem gente que prefere fazer mais curto, tem gente que prefere fazer maior. 2:3, aquela parte inclinada. Saí de 1 metro daqui. Esse 1 metro aqui foi aleatório. E aí, 2:3 aqui, ok? Essa parte achuriada, de novo, fiz isso no CAT. Tenho a área, aí já tenho a área e tenho a posição do centro de gravidade também. Só que nesse caso tem que lembrar de colocar o centro de gravidade aqui. Lembra disso que eu citei lá? Se eu não citei, cito agora, né? Quando a gente faz esses programas de Winco, né? É sempre bom mudar a origem dos eixos, né? No caso lá dos alunos que fizeram o programa, não precisava, porque eles já puseram num ponto que você conhece. Mas, caso contrário, você coloca num ponto que você conheça, para poder evitar problemas, né? Por exemplo, aqui eu vou precisar saber o centro de gravidade, que esse peso eu vou multiplicar pela distância daqui até o meio da cortina, e vai dar um momento na extremidade. Então, é isso que eu faço. Ó, deu 1,29, essa distância de gravidade. Eu lembro que eu calculei, eu refiz isso várias vezes, e é capaz de vocês acharem alguns erros ainda aí, algumas minúcias aí. Tinha dado 1, 2, 3. Eu falei, nossa, o que é isso? Digitou errado, mas tinha dado mesmo. Agora, depois fazendo com mais calma, deu 1,29. E aí eu faço a força, pegando a área, multiplicando por 0,3 aqui total, né? Tem uma aba de um lado, a outra aba do outro, né? Aí sim eu somo com aquela força que eu tinha lá atrás, e aí eu tenho a carga. E essa carga, essa parcela aqui, vezes a distância, vai me dar um momento, tá? Foi a conta que ele fez aqui. Ok? A laje de transição agora. A laje de transição eu resolvi no F2, aí vocês podem resolver. Aqui faltou indicar aquele ferrinho. E talvez ele pede para pôr aquela parte vertical. Anotem aí no caderno de vocês, né? Para pôr a parte vertical aqui, ela em L, né? E aquele ferrinho aqui que caracteriza o apoio freio-cinema. Tem outras maneiras de fazer, vamos deixar desse jeito para não complicar mais. Vocês viram outras maneiras lá na aula de cortina e transversina. Aí eu fiz aqui no F2, lembrando que você pode pôr mola. Na hora de pôr o apoio lá, se você colocar spring, tem lá vertical, lateral, tem spring. Quando você põe spring, você coloca um valor. Eu pus um valor aqui aleatório. Depois vocês pegam as aulas lá do Santini e verificam qual que seria a mola vertical. Coloquei uma aqui, deu um resultado razoável lá. A força não deu PL sobre 2, deu um pouquinho menos, está razoável. Né? Então, essa força eu vou considerar aqui também, não considerei o momento dela. Bom, com isso eu tenho a carga na extremidade do balanço. Agora sim, somei tudo, né? Peguei a cortina, peguei a aba, peguei agora a laje de aproximação e o momento. Agora eu tenho tudo. Então, eu posso montar o sisteminha aqui de cargas. Antes de montar o sisteminha de carga, vamos lembrar que eu preciso do FCK. Na verdade, eu preciso do módulo da cidade para ter deformação razoável. Calculei o valor, né, do EC, coloquei lá no F2, calculei a área, já estava lá para trás, lembro? Calculei a inércia, a fricção, dividida por 2, uso o centro de gravidade, que ele pede também, mas ele não usa, né? E coloquei o G1 aqui. E aqueles outros valores que nós tínhamos visto. Aqui está o nosso... Deixa eu aumentar um pouquinho. Acho que não precisa, né?
Aqui o momento aplicado no balanço, mais a carga uniforme de 46, peso da transversina que não influencia mais. Influencia na reação de apoio, eu preciso da reação de apoio para calcular os neoprenes e calcular a transversina também, e eu preciso da transversina intermediária. Está aí a consideração do peso próprio, vou para o F2, tá certo? E obtenho os diagramas de momento e os de deslocamento. É interessante você pedir para ele marcar as reações de apoio, que nesse caso nós vamos precisar, 901 para calcular o meu prêmio. Tá? E aqui, aquela observação que eu falei, não foi muito inteligente fazer aquele balanço daquele jeito, porque lá o momento negativo está dando algo positivo. Então, eu acho que se a gente fosse calcular a viga, realmente, nós teríamos problemas aqui. Né? Enfim, eu acabei não verificando a viga, né? Não sei se o problema aí vai acontecer ou não. Continuando, tá? As rotações aqui eu preciso, a rotação não é muito grande, porque tem muita carga aqui, né? Então a rotação deu a 10 a menos 4 radiano, 1,93. Verifiquem, a rotação deu no sentido horário, né? Aí, isso aqui a gente aumenta o bel prazer ali no F2. É claro que essa deformada, essa elástica é muito pequena, né? Mas a gente deforma bastante para ver o que aconteceu, que a gente precisa da rotação. Vamos avançar. Agora nós temos a sobrecarga. Para a sobrecarga, eu vou aumentar um pouquinho esse desenho. Eu não tinha, o Faria não fez desse jeito, aquele material que vocês têm não está desse jeito, mas eu, quando dou essa aula, eu sempre falo que eu prefiro desse jeito, que eu vou mostrar aqui. Aqui está a seção, mas quando a gente vai fazer a planta, propriamente dita, a gente faz o seguinte, a gente desenha a ponte, vocês estão vendo em vermelho aqui atrás, deixa eu aumentar até mais, aqui ó, vou aumentar mais ainda, vocês estão vendo em vermelho o que seria a seção desenhada horizontal. Aí o que eu faço? Eu trago esse ponto aqui 2% para baixo, ou seja, 2% para baixo, eu tenho 9, 4,5, 9 centímetros aqui. Desenho 9 centímetros para baixo, é quase que, aqui está em escala. Então, aí a ponte fica torta, fica desenhada torta. De outro modo, ela vai ficar na parte mais baixa com 2 metros. A ideia seria essa. Vai lá, aqui está 2 metros da vermelha até a vermelha, mas eu devia ter desenhado daqui, ó, da preta até a preta. Ela vai ficar com 2 metros. Não vai perder rigidez. Mas vai ficar meio torta. A rigidez pode ser que mude. Mas muda muito pouca coisa. Eu não chequei. Podia ter desenhado assim, como eu tinha vantagem de usar o programa de Lisp, eu acabei não fazendo isso. Bom, ao fazer isso daqui, é mais fácil fazer isso, não, por incrível que pareça. É mais fácil do que fazer o que o Faria fez lá, né? Que é colocar um aumento aqui de 9 centímetros na pavimentação. Um peso próprio morto que vai ficar para toda a vida lá, né? Então a ideia é evitar esse peso próprio morto fazendo, tendo um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de topografia, fazendo já a inclinação na peça. Nós mostramos que nas vigas múltiplas isso é obtido através dos calços às vigas, que é fácil de ser feito. Aqui talvez pudesse ser feito dessa maneira também, mas eu acho que o melhor é desse jeito. Então, eu vou pôr só 7 centímetros de asfalto, vou considerar o peso do asfalto de 24 kg por metro quadrado, e vou pôr 2% de inclinação, que é para esgotar a água pluvial, a água de chuva. De quando em quando tem que detalhar aqui um barbacã para que caia. Ah, mas embaixo vai passar gente, não sei o quê. Não tem jeito, né? Se ele está na chuva é para se molhar, se está debaixo da ponte também. Se quiser fazer um negócio aqui para passar, coletar, eu acho que ninguém faz isso. Passem pelos viadutos e verifiquem se existe isso. Se existir, parabéns para quem. Quando é sessão celular, a gente consegue fazer. Bom, vamos voltar para o normal.
Está aqui normal, mais ou menos normal, né? Deixa eu pôr aqui e voltar mais um pouquinho. Pronto, agora voltou para o normal. Então está lá, 7 centímetros de espessura. Mas, ainda assim, ó, quando for calcular, eu tenho que lembrar de multiplicar esse 0,07 por 24, né? Pela largura também, né? A largura é 4,5 menos meio da defensa. Vou voltar um pouquinho. A defensa tem meio metro, 50 centímetros. Então, 9 dá metade da 4,5, tira meio dá 4. Né? 4,5 menos meio dá 4. Multiplica por 0,07, depois por 24. Tá certo? Só que seria essa conta aqui, não sei que pulou aqui para variar. Ah, não, está aqui. 9 menos 1 dividido por 2 vezes 24,007, dá isso daqui. Mas a norma 7187, editada agora, no começo do ano, diz que ainda assim é preciso pensar no recapeamento de 2 kN por metro quadrado. É proibido o recapeamento, já existem máquinas para tirar o asfalto, colocar um novo, você já deve ter visto isso em pista quando estão viajando, né? Quem for trabalhar em secretaria, de prefeitura, enfim, nesses lugares, tem que exigir isso aí. Não é possível fazer um revestimento da laje. Então, em São Paulo foram encontradas, na cidade, principalmente na cidade, pontes, viadutos com quase 30 centímetros de espessura de asfalto em cima. Aí mais uma roda de um caminhão qualquer arrebenta a laje. Aí as lajes estão todas arrebentadas. Então, eu conheço pessoa que é o presidente da norma. Tem uma empresa que faz esse reforço de laje, né? Mas, enfim, mesmo que seja proibido, nós vamos considerar. Está lá na norma. Eu não participei dessa reunião, teve tanta reunião, foi 5 anos discutindo, 3 anos discutindo, com certeza. Mas muita discussão inútil, teve muita discussão inútil. Não sei o que levou a isso. Então, fazendo as contas, vamos chegar a 14,72 para o G2. Falta a defensa ainda. Defensa vai no mesmo esquema, né? Desenha, escala, né? E aí cada defensa, o Brasil, não sei se agora vai ter, não sei se o DENIT tem um padrão, a DERSA tem outro, o DR tem outro. Enfim, nos Estados Unidos, cada estado tem um padrão. Mas o certo é ter uma defensa só. É que as pontes duram tanto, tanto, que mesmo que você faça um padrão, comece hoje, você vai encontrar pontes mais antigas, né, no seu percurso caminho, a impressão que você tem é que as defensas não são nunca iguais. E não vão ser, né? Não vão conseguir, você não vai conseguir uniformizar. E não vai sair quebrando defesa antiga para refazer, precisa ter muito dinheiro para fazer isso. Então, calculando aqui a área, agora sim, podemos calcular tudo, né? Podemos calcular todo o valor anterior, mais, né, a defensa, e aí nós temos uma carga de 21,840. Agora sim, quilômetro por metro, está feito certinho. Coloco lá no FTU e, de novo, posso achar os momentos. Os momentos eu estou, só por curiosidade, colocando aqui, né? Eu coloquei os momentos. Nesse caso eu nem pus a deformada, mas eu coloquei os valores aqui da deformada. Tá? E eu fui retirando para fazer, diminuir o arquivo, né? Vocês viram que deu até uma rotação, não, deu uma rotação um pouquinho maior, porque não tem tanta carga aqui, eu acho que foi isso. Eu retirei o desenho, com o desenho dá para ver melhor. Tá? Mas, enfim, está aqui os valores, a reação é bem menor, era 900, agora passou para 305. Tá bom. Tem tipo longitudinal. Bom, isso aí vocês aprenderam na primeira ou segunda aula. Né? Para esse tipo de ponte, a gente pode considerar o seguinte cálculo, e agora eu vou mostrar aqui, né? Eu fiz colorido, está aqui, vou mostrar aqui, vamos enquadrar isso. Vamos parar para ver isso aqui. A seção constitui duas vigas, uma primeira viga que é a esquerda, uma segunda viga direita e a laje. Aí a gente imagina que essa laje possa ser substituída por um elemento único, uma barra, e a viga é um elemento de apoio, e aqui outro elemento de apoio. E a linha de influência, de reação de apoio, que é o que está escrito aqui, linha de influência de reação de apoio da viga D1, nome é super importante. Se não tiver um nome, esse desenho não vale nada, você não sabe o que significa esse desenho.
A linha de influência representa o seguinte, vamos lá. Linha de influência e reação de apoio. De quem? Da viga V1. Então, essa viga que está aqui, representada pelo eixo dela, né? Então, ela vai fazer o seguinte, cada ordenada que eu tiver aqui, qualquer ordenada que eu pegar, essa ordenada aqui na vertical, me representa o valor da reação de apoio aqui, quando a carga unitária estiver onde eu estou pegando a ordenada. Ou seja, essa linha de influência é traçada como? Vocês viram lá na aula inicial, deixa eu fazer aqui uma cor diferente. A linha de influência é feita assim, ó. Você tem aqui o apoio está um pouquinho à direita aqui dessa carga, está aqui, ó. Aí você desenha um valor unitário, ou seja, se a carga estiver em cima da própria viga, é claro que um sistema, porque o sistema é isso aqui, é uma viga com um apoio aqui e outro apoio aqui, é isso. As vigas passam a ser apoio e a laje passa a ser a viga. Então, se eu tiver um valor aqui da carga unitária aqui, vai tudo para a viga V1. Então, é 1 aqui. Em vez de pôr 1, eu pus 100 aqui, vai ficar mais fácil, né, no desenho. Pus 100 aqui e eu sei que é linear. Isso aí a gente pode demonstrar, né? E aqui, quando a viga estiver aqui, em cima da viga V2, não vai nada de reação para lá. Então, é 0. Isso é linear. Aqui é 1, aqui é 0. 1 e segundo uma linha reta. Então, a linha de influência vai ser isso aqui, ó. Essa linha que foi desenhada aqui, preto. Agora eu estou desenhando em magenta, só para vocês verem, rosa, choque, sei lá. E aqui sai, né, dá para fazer por regra de 3, e sai em escala 144. Aqui um 0,2, por quê? Porque agora eu vou fazer o seguinte, bom, agora preciso explicar o que eu estou fazendo aqui. Tendo a linha de fluência, eu sei que o veículo, o que pesa no veículo são as rodas dele, são os eixos dele. Então, eu vou tentar colocar as rodas, porque, veja, se a carga não for unitária, ela for de 100, se você colocar em cima do ponto, vai ser 100 vezes o valor da ordenada. Porque se unitária dá x, 100 dá 100 vezes x. Então, eu vou procurar os pontos maiores, que dão as maiores reações de apoio, para dar o maior trem tipo longitudinal máximo, né? Eu vou colocar nas cargas maiores. Eu ficava discutindo antigamente, na minha apostila que eu tenho disse que eu queria fazer um livro, eu ficava discutindo se a lataria bate aqui. Bom, enfim, vamos fazer o seguinte, vamos pôr o eixo aqui, fica a coisa mais saudável. Filosoficamente não tem sentido, metade da roda está para fora, já quebrou lá, quebra, isso não tem problema. A defensa não é para aguentar todo o choque. Se um choque menor, ela aguenta, o veículo volta para a estrada. Se ele vem com uma velocidade muito grande ou com uma distância muito grande, ele tem que bater aqui, quebrar, cair lá, vai matar só o pessoal que está no veículo. Se ele voltar, ele vai causar mais dano, né? Então, a defensa não serve para segurar tudo, muito pelo contrário. Não tem jeito de segurar tudo, na maioria das vezes. Então, a roda pode quebrar e pode entrar aqui. Então, essa é a situação mais favorável. É possível? Não vamos discutir se a metade está para fora, né? E 2 metros depois tem que ter outra roda. Meio metro depois tem que ter a lataria do veículo. Assim que foi definido o trem tipo lá atrás. Tem 3 metros de largura, com 2 rodas, né? E a distância entre o centro das rodas, 2 metros. A distância do centro da roda até a lataria é meio metro. Então, uma roda estaria aqui, outra roda estaria aqui, e aí, meio metro depois, começam os veículos leves ou os soldados marchando, que isso aqui foi pensado num tanque de guerra. Bom, se eu multiplicar a roda do veículo, que pesa 75, né, sobre ela se deposita uma carga de 75, se eu multiplicar por essa ordenada, vou ter o valor na viga V1 da carga concentrada. Na carga distribuída aqui por metro quadrado, 5 kN, a carga que a gente coloca aqui é 5 kN, eu vou precisar multiplicar por essa área aqui, né? Por essa área aqui, ó, que está debaixo dela. Fazendo amarelo aqui, não foi muito feliz na cor, né? Mas, enfim, é essa área amarela aqui. Então, vou pegar essa ordenada em escala, multiplicar por esse comprimento e dividir por 2. E pense um pouco, tem uma seção que não tem o veículo, né? Aí eu vou pôr a carga distribuída até o final.
Nessa seção que não tem o veículo, antes e depois do veículo, vocês viram lá na primeira e segunda aula, nós vamos pôr 5 vezes essa ordenada, vezes essa distância toda, que é 6,90 dividido por 2. Vai dar uma carga por metro. Bom, essas contas estão aqui embaixo. Vocês vão falar, o que é esse azul? Espera um pouquinho que eu vou falar o que é o azul. Esse azul é relativamente uma novidade para vocês. Ok? Muito bem. As contas estão aqui para baixo. Olha. As contas estão aqui. Aí fica talvez mais claro enxergar isso que eu falei. Olha lá, a carga de 75 eu multiplico pela ordenada de 1,44. Lembra que eu fiz com 100, né? Então, 1,44 aqui é 1,02. Somando as duas, 75. Vai, nessa posição que o veículo está, vai para a viga V1, 184,5 kN. E a carga uniformemente distribuída, quanto que ela joga para lá? Ela joga uma carga por metro de 0,5 vezes 0,92, que é essa ordenada aqui, vezes 6,90, que é tudo, menos esse valor, que é 2,5, tá certo? Dividido por 2, que é um triângulo, tá 10,12. Né? Deixa eu ver se é 6,90. É 6,90 menos 2,5, tá certo. Agora, quando não tiver o veículo, a carga vermelha vai até lá, distribuído. Então, é 5 vezes 1,44, vezes os 6,90, dividido por 2. Está lá, 24,91. Isso aqui me dá o trem-tipo longitudinal máximo. Olha lá, está aqui desenhado. Olha lá. A cada 1,5 m eu tenho uma carga de 184,5, devia ter posto um meio ali. Uma carga de 24,91 para fora do veículo, uma carga de 10,12 para dentro do veículo. Bom, novidade agora, o Faria não fez isso, né? A novidade é que nós temos essa carga azul aqui. O que essa carga azul está fazendo aqui? Essa carga azul, quando você coloca o veículo ali, e é possível ele ficar ali, se era possível ficar aqui, é possível ficar aqui também. É sempre assim, você tem que pensar, é possível ter essa posição? Se for, você tem que considerar. Se eu colocar o veículo lá, eu vou ter uma tração ali na viga V1. Essa tração acaba não ocorrendo, né, porque tem os pesos próprios que vão anular. Mas é um alívio, é como se fosse um alívio. Será que isso é problema? Pode ser problema, sim. Pode ser problema para o neoprene e pode ser problema para o pilar. Vocês vão ver que o pilar, a situação mais favorável é para a carga mínima, não é para a carga máxima. Nesse exemplo, nessa ponte. O fato é que nós precisamos considerar o trem tipo longitudinal mínimo, que nós não fizemos lá nos exemplos da aula, mas num projeto de pontes tem que ser feito isso, né? Pode ser que ele não sirva para nada, mas tem que ser feito, você não sabe de antemão. Então, nesse caso, eu vou fazer o trem tipo mínimo, né? Quando eu carregar aqui, as ordenadas são negativas, obviamente vai dar uma carga para cima, ou negativa. Quando entrar no F2, vocês vão ver que não vai ter jeito de fazer isso, porque ele não aceita trocar a direção do trem tipo. O sentido, né? A direção, não. Mas aí, depois, no final, eu ponho um sinal menos, né? Então, tá lá. Vamos fazer. Olha lá, as cargas, a carga aqui deu, bom, vocês vão acreditar, né? Deu 0,44, a outra deu praticamente zero. Só considerei uma delas, 75 vezes 0,44. Não tem carga distribuída. E tem depois 0,44 vezes a distância do balanço, 2,1 dividido por 2. Olha lá, deu 2,31 kN por metro. Ok? Muito bem. Então, olha como que é esse trem tipo mínimo agora desenhado. Olha que coisa de doido. É uma carga para cima de 33 toneladas e cargas distribuídas fora do veículo, antes do veículo, com 2,31. Então, eu posso e devo usá-la para calcular o normal mínimo no pilar, para ver se o neopreno escorrega ou para ver se depois o pilar não fica mais solicitado. Porque o curioso é que o trem tipo está dentro da ponte, então tem frenagem, temperatura, tem a temperatura. Então, todos os esforços que nós vimos lá na aula de distribuição da minha estrutura pode ocorrer. A simultaneidade dessas ações pode ocorrer. Você fala assim, mas veja, não está toda a ponte carregada. Veja, mas a frenagem deu veículo.
deu uma porcentagem do veículo, e o veículo está lá, em uma situação e na outra. Se não fosse assim, eu teria que pensar. Por isso é difícil fazer um programa, né, que calcule pontes. Muito mais difícil que fazer de prédio. Bom, usando o F2 agora nós podemos fazer as brincadeiras do cálculo dos esforços e a reação. Nós precisamos da reação para calcular o neoprene e para chegar no pilar também, né? Ah, mas o neoprene você já mostrou lá como calcula? Sim, mas eu não mostrei. Veja que eu tenho que dar um chute, vou dar um chute aqui, vou usar o que o Faria fez, depois vamos ver que não vai passar, né? Assim como nós vimos lá no exemplo que eu fiz, lá usando aquele programa Escape. Está aqui o trem tipo longitudinal, com a ponte, com a inércia certinha, com o eixo certinho, e aí dá a envoltória de momento, a envoltória de cortante, desse jeito. Deixa eu diminuir um pouquinho. Ok? Bom, chega, já está bom. Aqui. Tá? Ok. Mas o que eu preciso é de reação de apoio. E aí vem um problema. A reação de apoio não é feita pelo F2. O F2 é um programa de pórtico, né? E a moça que fez a linha de fluência magistralmente, usando algoritmo genético, ela não pensou em fazer reação de apoio. A gente pode enganar o F2, vamos fazê-lo, né? Depois, um outro desenho fica mais claro de ver isso. Vocês estão vendo a diferença desse apoio desse? Coloquei uma barrinha pequena aqui, nem precisa fazer como ela infinitamente rígida, que é o que eu fiz no desenho de baixo. Você pode pôr uma barrinha pequena aqui, e aí engana o F2 e pede o normal aqui, a linha de fluência normal. Aí ele dá a linha de fluenciação de apoio, só que é bem parecida com aquela que nós fizemos lá, era 1, não é? Não era 1, não tinha que jogar 1, só que a gente jogava 1 para baixo, agora ele joga 1 para cima. E aí desenha aqui. Só que e aí ele carrega lá. Então, para esse caso é muito simples, a gente saberia que o posicionamento seria esse. Quanto mais o veículo chegar lá no balanço, mais vai dar carga aqui na viga V1. Né? Então, essa seria a posição que o F2 recomenda para dar maior normal aqui nessa barra, mas para dar maior reação de apoio. Né? Se fosse uma estrutura mais complexa, eu obteria o resultado facilmente com o F2. E ele dá a linha de influência. Tá? Tem outra maneira de fazer, mas acho que essa é mais simples. Não vale nem a pena a gente ficar gastando saliva aqui. E olha aqui, com o máximo também ele calcula um mínimo. Eles vão falar, mas eu não posso usar esse mínimo. Eu cheguei a checar, ele deu menor que o outro é feito do trem-tipo, onde está o mínimo. Então, você tem que fazer as duas coisas, o máximo no máximo e o máximo no mínimo. Depois o mínimo no máximo e o mínimo no mínimo. O mínimo no mínimo não leva a lugar nenhum. Mas nesse caso aqui, como ele não faz, eu preciso achar. Ele não tá entendendo que é uma linha de influência, né? Ele está entendendo que é uma linha de influência normal. Então eu preciso ir lá em cima, no, na faixa que ele mostra em cima, para ver os valores que ele dá. Os valores estão trocados, 907,3 seria a reação de apoio, mas é positiva, para baixo, e se fosse negativa, seria 23,5. Vocês vão ver que com o mínimo vai dar 30 e tantos. Pouca diferença, mas vai dar um pouco mais. Muito bem, então, olha lá, eu cheguei à conclusão que o mínimo dava 23,5, né? E agora eu vou fazer aquela brincadeira, agora ó, desenhando no F2 o elemento com a rigidez infinita, que dá bem claro. Só que olha o que eu pus aqui, quem que eu pus aqui? Eu vou pôr aqui, ó, aqui eu refiz o de cima, mas agora eu refiz o de baixo com o trem tipo mínimo, tá certo? Com o trem tipo mínimo, é isso mesmo? Ah, está aqui, desculpe. Eu fiz ainda o de cima, mas aqui eu fiz para mostrar a rotação. Eu preciso dessa rotação para a carga máxima, preciso da rotação. E a rotação aumentou, não, diminuiu. A rotação diminuiu. Porque tem muita carga aqui, né? Acaba diminuindo. E agora sim, eu fiz com trem tipo mínimo
carregando aquela linha de influência. Eu não preciso fazer linha de influência, eu já sei que nessa posição eu carrego assim, peço para calcular a reação de apoio. Então, fazendo a reação de apoio, nós vamos achar 133, tinha achado 20 e tantos. Então, nessa situação, eu tenho um normal menor, né, de tração. Então, com tritipo mínimo longitudinal carregando, eu vou ter um esforço de alívio no pilar e no neoprene maior do que se pegasse o tritipo longitudinal máximo e jogasse lá do outro lado. E a rotação da grande, eu acho que aí da grande, não, da mesma ordem de grande, não, da grande sim, da 5,3, eu acho que é maior, porque aqui eu tenho cargas concentradas, o giro é grande, né? Então, deu isso daqui, 5,38 vezes 10 a menos 3. Ok. Fazendo um resumo dos resultados, olha o que eu encontrei. A reação vertical do peso próprio, 901,6, correspondendo a uma rotação de 93 vezes 10 a menos 4, sobrecarga 305,9, dando 3,38 a rotação, que é uma rotação maior, aqui é por causa de concentração de carga. A acidental máxima deu 907, a rotação já deu menor, aí também por causa de concentração de cargas, próximo ao apoio. E na mínima, eu troquei aqui, né? Não, aqui é que troca o sinal, aqui fica o mesmo sinal, né? Na mínima deu menos 133, e esse valor. O nosso programa não usa essa rotação aqui, eu não sei porquê, né? Antigamente, quando a gente fazia pela aquela metodologia mais antiga, a gente usava essa rotação. Aqui não usa. O programa usa aquela outra só. Muito bem. Vamos avançar. Vamos às suas horizontais. Eu estou com uma coisa aqui que eu preciso apagar. Pronto. Os esforços horizontais agora, que nós já sabemos calcular, lá fizemos um exemplo numérico, né? Mas agora vamos fazer tudo direitinho. A vantagem de ter feito essa ponte simples é que o centro de temperatura, o centro de gelo, está no meio dela, né? Nós vamos fazer dois pilares com a mesma altura, mesmas seções e mesmo aparelho de neoprene. E, portanto, o centro de temperatura desses pilares está no meio, 10 metros, tá certo? E vamos começar calculando a frenagem. Sabendo disso, já vamos calcular a frenagem. A frenagem é 30% ou 5%, é aquilo que eu falei, ó. 30% vai dar maior, porque essa ponte é pequena. 30% deu 135 kN. Está aqui, ó. Tá? E 5% de toda a ponte, uns 5 kN por metro quadrado, deu apenas 56. Então, por isso que eu digo que aqueles trem tipo lá, máximo e mínimo, corresponde a essa frenagem também. Quando tiver aquelas cargas, também pode ter essa frenagem, porque o veículo está dentro da ponte. E aí, como são 4 neoprenes, na hora que ele frear ou andar, 1/4 vai para cada um deles. Então, 33,75. Temperatura. A temperatura, aí nós temos que começar a fazer os chutes, né? Porque a temperatura depende do trabalho do neoprene. A temperatura, a retração, a influência. E aí eu vou pôr um neoprene de 30 por 80 por 3 centímetros de altura. Como é que a gente chegaria nisso? Pega aquelas reações lá, soma, divide por uma tensão média de 10. Faria fez isso naqueles slides lá, né? Bom, e aí chuta um deslocamento, chuta uma altura. Tem um jeito melhor, que é simplesmente chutar isso aqui por uma ideia de outros viadutos e depois usar aquele programa, né? Aquele programa vai dimensionar. Então, nós estamos fazendo um neoprene grande, 30 por 80 por 3, vocês vão ver que não vai precisar 80, mas vai precisar mais que 30. Então, o pilar circular tem 100 centímetros, ele cabe, né? Está no limite para caber, né? E o G eu estou considerando no primeiro momento 100. Depois lá no pilar eu vou fazer o G com 90. Bom, detalhe, não sei por que eu fiz, acho que estava lá no material. A rigidez do pilar é PD4 sobre 64, dá 0,094. Calculo o módulo secante, já tinha feito isso lá atrás, 26.832 MPa, e vou calcular a rigidez do conjunto. Lembre-se que eu calculo a flexibilidade do neoprene, mais a flexibilidade do pilar e inverto. Somo as duas, depois inverto. Do neoprene, a altura do neoprene dividido pelo G pela área.
Aqui eu encontrei no material deles, eles pegam a altura total. Eu achava só que é o neoprene entre as chapas de aço. Aquele que a gente põe por fora é só para ajudar a chapa não corroer. Mas, enfim, fica esse aviso, anote aí, né? Quando for fazer o projeto, veja quem vai verificar, ver o que é mais desfavorável. Em geral, o mais desfavorável é considerar só o que está dentro, né? Bom, vamos lá. Esse negócio de mais desfavorável, menos desfavorável é complicado, nem sempre dá certo. Então, 3 centímetros, 1000 aqui, estou usando tudo em metro, quilonewton, 0,308. O pilar tem 5,50 ao cubo, 3, o E, 3 casas decimais, e a inércia. Deu 5.981 kN por metro. Para andar 1 metro, eu preciso de 598 toneladas para andar esse conjunto de pilar, mas neoprene. É um valor alto, né? É óbvio. Então, os deslocamentos são pequenos, né? Bom, qual seria o deslocamento de temperatura? Então, deixa eu centrar isso, deixa aqui, tá bom. Aqui tá bom. Pronto. Vocês aprenderam no ginásio, nós já falamos disso, né, que o deslocamento é a distância até o centro de temperatura, vezes a variação de temperatura, vezes o coeficiente de dilatação térmica. No caso nosso, é 1 vezes 10 a menos 5, o coeficiente de dilatação térmica. O centro de temperatura está na metade entre os dois pilares, está a 10 metros. Né? E a variação de temperatura nós vamos considerar 15, que é o que a norma pede. Fazendo essas contas, né, isso seria o deslocamento. Mas se eu quero a força, eu multiplico pela rigidez do pilar. Pego esse deslocamento e multiplico pela rigidez. Então, é o que está escrito aqui. Fazendo as contas, deu 8,97 para cada pilar. É o que eu vou considerar. Aqui eu fiquei em dúvida, eu fui e voltei várias vezes. Eu fiz só para um pilar. Cada pórtico tem 2 pilares, então eu teria que multiplicar por 2 para ter por pórtico, e depois dividir por 2 para ter por pilar. Então, eu já fiz para um pilar só. Percebe? Na direção longitudinal, a trave não influencia em nada. Ela vai junto com os pilares e volta sem fazer nada. Né? Então, é como se os pilares fossem independentes. Retração e influência do concreto. Nós podemos fazer isso através da norma brasileira, através dessa tabela que tem na norma brasileira, vocês usaram lá pretendido, e vem das fórmulas lá do anexo A. Eles dão um valor final do coeficiente de influência ou do coeficiente de retração, em função da umidade relativa, que está aqui em cima, né, do ambiente onde você fez a ponte, onde faz a ponte, né? A espessura fictícia, que é designada por 2 vezes a área de concreto dividido pelo perímetro. Aí tem uma série de detalhes que nós não vamos entrar, vamos fazer de forma bem simplificada, no trabalho de mestrado de alguns alunos meus, eles faziam, por exemplo, não consideravam a parte de cima, que tem um revestimento, enfim, tem todos esses detalhes que nós não vamos entrar aqui, nós vamos pegar o perímetro todo, vamos pegar o perímetro de uma forma bem aproximada, vamos pegar o perímetro sem as inclinações, portanto, 2 vezes a parte horizontal, 2 vezes a parte vertical, um perímetro bem simplificado, e a área nós já temos lá atrás. Depois disso depende também do tempo que entrou em carga, né, que deu a proteção, ou que você tirou as formas e começou a retração. Vamos considerar 5, um aluno mais desfavorável. Então, vamos ter que interpolar. Vamos considerar 75%, então é essa coluna. Vamos calcular esse valor aqui e vamos calcular o φ e depois a deformação específica de retração. O φ ainda não me dá a deformação do concreto, mas o φ multiplicado pela deformação inicial me dá a deformação final, que é o que eu quero. Né? Então, eu vou pegar a deformação, vou chutar um valor de tensão, deixa eu mais para frente fazer. Então, ó, como eu falei aqui, ele calculou o perímetro, a área nós já tínhamos lá para trás, o 75%, e o perímetro ela fez daquela maneira simplificada que eu falei, deu 27,5%. Dessa maneira, lá, aquele valor de entrada, lá 2 vezes AC sobre o perímetro, dá
29 centímetros, 0,29 metros, tá certo? E 5 dias. Destacando daquela tabela que a gente precisa, deixa eu passar para baixo. O que ele não quis ir agora? Tem hora que ele vai, tem hora que ele não vai. Ele é excêntrico. Está aqui. Destacando que eu preciso, só peguei a coluna que eu preciso, né, que é de 75%. Então, eu tenho lá 75%. Eu tenho, deixa eu diminuir um pouquinho para vocês verem, eu tenho que pegar uma espessura fictícia de 29 centímetros, aqui está entre 20 e 60, está mais próximo. Então, o coeficiente está próximo de 2,8, o φ, e o coeficiente aqui de retração está próximo de menos 0,36. O menos aí só para indicar que é diminuição, né? Depois tem que dividir por 1000, não pode esquecer disso. Eu fiz as duas interpolações de uma vez só, pus aqui 75%, se a espessura for 20, né? E se ou for 60 ou for 29. Se for 20, o φ vai dar 2,8, olha lá. Se for 60, daria 2,4. Se for 29, é K. E a retração? Se for 20, vai dar menos, agora já pus com 3 Ks na frente, olha lá. 0,036 ou 0,032. Fazendo as contas, o K dá 2,71, tá certo? E o L deu 0,0351. O L já é a retração que eu preciso. Então, agora, deixa eu parar aqui. O epsilon do concreto imediato é a tensão no centro de gravidade do concreto, dividido pelo E, vezes o φ. Aí vai ser no tempo finito. Esse aqui é o tempo finito. Esse aqui é no tempo zero, essa primeira parcela. Eu suponho que a tensão seja 4. Ah, de onde você tirou isso? Experiência, não tem jeito. Aí, quando eu tiver que fazer, faz 4. Depois, toda vez, quando eu aula de protendido, falo isso, toda vez que você fizer um projeto protendido, verifique qual é a tensão no centro de gravidade. Você tira muitas informações a esse respeito. Se ela for 4, a despesa está na ordem de 20%. Se ela for 8, vai ser bem maior. Então, isso aqui diz muito da peça, se ela está trabalhando centrado ou não. Então, em ponte, eu vou considerar 4. Fazendo essa conta, deu 2,71, eu pus 2,72 aqui, não sei porquê. Ah, não dá diferença, 0,0405. E o outro já soma direto. Somei as duas deformações, deu isso aqui. Lembrando que isso aqui é deformação específica. Então, é o ΔL sobre L. Se eu quero ΔL, eu vou multiplicar pelo L. E quanto que é o L? 0. Uns 10 metros. Né? Multiplicando pelos 2 metros, eu tenho a deformação, aí eu pego a rigidez, que eu calculei lá para trás, e tenho a força, 45,2. Deixando atenção, anota aí, no material do pessoal lá que fez o programa, eles fazem a mesma conta aqui, na hora que estão pré-dimensionando, eles fazem só com a rigidez do neoprene. Não é legal. Isso daí, quando eu tenho a rigidez do pilar, eu já devo usar a rigidez do pilar do conjunto. A força tem que ser do conjunto. Quando eu tenho um maciço, aí tudo bem, é só o pilar, é só o neoprene. Bom, eu acho que desse jeito está mais correto que está lá. Eu fiquei em dúvida, fiquei várias horas pensando nisso, de um dia para o outro eu mudei isso aí, e assim dá a favor da segurança. O restante não depende do neoprene. Né? Então, esses dois itens aqui, temperatura e retração, eles ficam bem calibrados porque nós estamos usando o neoprene bom. Na hora que nós vamos mudar, vamos ter que mudar de novo esse item aqui. Vai dar pouca diferença, mas só para mostrar que na hora que você acertar o neoprene, você tem que voltar aqui nesses valores, porque eles não vão ser o mesmo. A rigidez não dependeu do neoprene. Olha aqui. Ó. Então, é para isso que a gente precisa entender que uma coisa sempre está ligada à outra. Olha aqui. Ó. Olha aqui. A rigidez está dependendo do neoprene. Então, se a gente não usar esse neoprene, se a gente mudar lá na frente do neoprene, seja altura, seja largura, enfim, tem o G também, né? Muda tudo aqui. Muda tudo não, mas muda. As contas mudam. Bom, está faltando puxa terra no lateral. Vou supor que a terra no lateral é que ele só obra simultaneamente.
Caso contrário, eu poderia, se o órgão pedir, posso calcular a terra também, lá naquele projeto que eu passei na aula anterior, né, ele calculava o imposto de terra também, mas lá a ponte é curva, né? Aqui é reta. Então, é só o valor do veículo, né? do trem tipo. Na verdade, não é do trem tipo, são os veículos tipos menores. Porque o trem tipo está dentro da ponte, lembra disso? Nós estamos calculando tudo com o trem tipo, frenagem, está tudo aí dentro. Então, o veículo fora não tem sentido. Se quisesse colocar, aí você teria que pensar uma maneira. Então, o que a gente vai pensar, fazer? Pegar a carga de 5 kN por metro quadrado, jogar em cima do solo. O que ele vai fazer? Ele vai dar uma carga de 5 vezes o kPa, que é 1/3, né, que a gente vai usar. Normalmente a gente faz isso. Então, a gente faz a carga de 5 vezes o kPa, né? Depois, vezes a altura da cortina, vezes a largura sobre 2. Né? Por quê? Porque eu só tenho metade para pilar, né? Depois eu lembro que esse empuxo está indo para 2 pilares em linha, né? E tem que dividir de novo por 2. Então, fazendo essas contas, deu 15, e aí divido por 2, porque tem 2 pilares de encontro. Vamos ver, ó. Você tem aqui metade da cortina, você tem um empuxo aqui, você tem um pilar aqui, mas tem um pilar lá atrás. Essa força, caramba, essa tinta não é boa, né? Você tem a cortina aqui, tá? Você tem a força atuando aqui. E tem esse primeiro pilar daqui, o outro de lá não, o outro está pegando a outra parte da cortina. E tem esse pilar daqui que está pegando isso. O veículo só está aqui desse lado, não está do outro lado, né? Pode acontecer uma situação dessa? Perfeitamente possível. Então, devemos calcular. Então, é isso, dá 7,5. Vou jogar aqui. Muito bem. Vamos avançar. Ação do vento. Ação do vento, eu participei da reunião da última norma, eu assisti, entrei atrasado, eles estavam falando justamente sobre ponte, na hora que eu entrei, não entendi o que eles falaram, mas, não, de ponte só fala que tem que usar 2 metros acima, mas o coeficiente, por exemplo, de arrasto, talvez esteja lá na norma, eu acabei não pegando. E houve um problema, né? No final da reunião, o pessoal brigou lá, e eu não sei como é que vai ficar essa norma, parece que não vai ter mais reunião, e eles vão deixar a norma com as mesmas. A grande briga era o mapa de Sopleta, que tinham feito um mapa, um aluno fez um doutorado, orientado pessoal lá do Sul, e esse mapa já mudava alguma coisa, muda bastante o norte do país, o nordeste fica a mesma coisa, o sudeste, aquela parte lá perto do Paraguai, da Argentina, vai ficar mais forte, Santa Catarina, a gente tem visto as tempestades, né? Mas aí depois eles fizeram um outro, propuseram um outro, aí o pessoal de São Paulo não quis, porque São Paulo ficava com 3 metros por segundo a mais, o que dá alguma coisa de diferença no cálculo. Bom, resumindo, a coisa desandou. Eu não sei como vai ficar. Parece que, em último caso, vão fazer a mesma isopleta, vai continuar a mesma isopleta, muito aproximada e errada em alguns pontos, né? Mas por questões de ego aí ficou desse jeito. Bom, vamos lá, vamos esquecer isso, vamos fazer com o jeito que a gente sabe até que saia a norma realmente. Então, na hora que o vento bater perpendicular à ponte, nós vamos ter 2 pórticos trabalhando para resistir esse esforço, né? 2 pilares com uma travessa e mais 2 pilares com outra travessa. Muito bem. A norma manda pegar 2 metros acima para considerar o veículo tem mais que 2 metros, né, eu acho. Mas, enfim, a altura da ponte é 2, mais 2 dá 4, lá 2 mais 2 dá 4, a ponte toda tem 28 metros, né, 20 de pilar a pilar, e mais 4 de balanço de um lado e para do outro, 28, eu vou dividir por 2. Então, essa área aqui eu já estou considerando para um pórtico, tá certo? Então, essa é a área de um pórtico, essa força que vai dar num pórtico. 56 metros quadrados. Aí tem vários coeficientes, S1, S2 e S3. O S3, vou começar pelo S3. O S3 depende, é aquele fator estatístico.
Nesse caso, a ponte é importante. Se ela cair, por causa de vento, ou por causa de enchente, qualquer coisa, vai dificultar, né? Um vento forte vai dificultar o socorro. Então, 1,1. Normalmente a gente usa 1, né? O S1 depende do tamanho, nossa, tem lá entre 20 e 50, tá certo? E depende também da altura do terreno. O terreno eu vou considerar plano, então dá 1. Né? Muito bem. Deixa eu colocar aqui. E o computador me deu aviso que estava terminando a bateria. O S2 depende de algumas características. Do tamanho também, de 20 a 50, e da altura, lá, menor que 10. Então, ele está na classe 1, que também é lugar que não tem interferência, plano, né? E de 20 a 50 e 10 metros. Peguei 10 metros, porque é 5,50 mais 4. O 2, olha lá, 1,09. Fica a favor da segurança. Então, os coeficientes vão ficar. Aqui está errado, é 1, né? Não é 0. É 1, depois 1,09 e 1,3. Então, está aqui, ó, o S3, 1,1. A pressão de obstrução vai dar 0,613 vezes VK quadrado, né? E o VK, então, vai ser o V0, aí nós temos que determinar, peguei 40 metros por segundo, São Paulo, por exemplo, hoje, né? 40, a primeiro valor 1, que eu falei lá, né? Aberto, não muito grande, aqui um 0,9 que depende do tamanho, depende da altura, depende do entorno também. E 1,1 é a questão da funcionalidade, né? Então dá 47,9. Agora nós temos que multiplicar pela área, pelo coeficiente de arrasto. Né? Primeiro calculamos a pressão de obstrução, deu 1.410 Nm por metro quadrado, e a força do vento vai ser esse valor da pressão de obstrução vezes o coeficiente de arrasto, vezes a área. No coeficiente de arrasto, a gente está calculando o prédio, geralmente você coloca alta turbulência. Aqui nós vamos fazer o contrário. Eu vou fazer baixa turbulência, que dá maior. Né? Então, tem dois valores a calcular. Deixa eu voltar um pouquinho. A relação entre as dimensões da ponte, ela tem 9 de largura e 28 de comprimento, dá 3,11. E a relação da altura eu vou considerar 9,5, né? 5,5 mais 4, 9,5, sobre o comprimento, que dá 0,22. Entrando com os números, 0,22 e o outro deu 3,11. E 0,22, 3,11 está aqui, o 0,22, sei lá, está por aqui, tá? Então dá 1,2, 1,3, eu usei 1,23. Então, deu 1,41 já em quilonewton por metro quadrado, tinha dado 1,410, 1,41 vezes 1,23 vezes a área, 97,13. Isso aqui vai para o pórtico, mas como tem 2 neoprenos no pórtico, para cada neopreno vai metade. Se eu estiver calculando o neopreno, é metade. Se eu estiver calculando o pórtico, os pilares, é tudo. Mas tem que resolver o pórtico também. Muito bem. Agora está um ponto para mostrar, montar, para chegar finalmente no neopreno. Bom, os coeficientes nós já vimos que em pontes, né, são diferentes. Em ponte nós temos 3 coeficientes previstos para ação dinâmica. O CIV, o coeficiente de faixa, CNF, e o CIA, coeficiente de impacto vertical. Não, vertical era o CIV, esse daí é adicional. Né? O adicional é só para quando tem transacina e extremidade. É o caso. Nós estamos com o neoprene aqui, é o nosso caso. Né? O coeficiente de impacto calcula por aquela forma e acabou dando 1,3. O coeficiente de faixas, ele, como só temos 2 faixas, dá 0,9. Né? O coeficiente de faixa deu, aliás, deu 1. Ele tem que ser maior que 0,9, deu 1. E, finalmente, o outro dá 1,25, é fixo, para estruturas de concreto é fixo, 1,25. Então, nós temos que pegar a carga móvel e multiplicar por 1,63, seja positiva, seja máximo ou mínimo. Muito bem, 1,63 está aqui. Agora, os coeficientes, lá vocês já viram, acho que na primeira ou segunda aula.
Para a ponte é diferente do que para prédio. Ou é 1,3 e 1 quando for desfavorável, isso nós vimos na primeira aula, desfavorável, hein? Vamos usar agora, né? Ou em 35. Em geral dá 1,30, porque ele fala, definição meio ruim, né? Ele diz que a sobrecarga em relação à carga da ponte, no fim, sobrecarga nunca ultrapassa muito a carga da ponte. Então, nesses casos, nós consideramos, tem que ser maior que 75%. Então, nós vamos considerar o coeficiente 1,3, e a carga acidental, nesse caso, é 1,5, um pouco maior, né? Não é 1,4, até pelas incertezas que nós temos. Bom, então agora, nós anotamos de novo o quadro resumo com os valores, esses aqui são característicos ainda, e agora eu calculo o estado limite útil. Para máxima, eu pego 1,3 do peso próprio, sobrecarga permanente, 1,5 da massa acidental vezes aqueles coeficientes de impacto todos multiplicados, que dão 63, deu 3.788, quase 400 toneladas. Né? Agora, quando eu vou calcular o mínimo, eu uso um só do peso. A rotação de também os mesmos coeficientes chega a 5,23 vezes 10 a menos 4. Agora, quando eu vou calcular o mínimo, né, eu tenho que usar o coeficiente 1 para o peso próprio, porque o peso próprio não pode aliviar esse outro que dá negativo, né? Então, ele escondeu o efeito desse aqui, né? Se eu não errar no peso próprio, então esse efeito aqui ia ser mascarado, porque eu não errei, né? Fiz certo a ponte. Não tem lógica isso. Vou ter que usar 1, realmente, e deu 882. Olha que amplitude, ele vai de 3.788 até 882. Então, uma amplitude grande, né? E a rotação está aqui, não vai calcular. Esse método parece que não calcula. E ele calcula um N de serviço lá no meio. Ele não mostra também direito. Eu não prestei muita atenção, mas o N de serviço que é para garantir que não haja escorregamento no meu prêmio, provavelmente. As forças horizontais, agora um resumo delas, né? 33,75, 7,5, 8,97, 45,2. Os coeficientes aí são importantes, hein? Olha lá, isso aqui é carga acidental, as duas são carga acidental. Aqui é empuxo de terra, mas devido à carga acidental. Então, 1,5. Então, deram aqueles valores que estão lá. E o resto, se vocês olharem lá no livro, no capítulo 1, na primeira aula, vão ver que temperatura, recalque, 1,2. Tração fluência. Então, os valores são esses. Somando dá 126. Então, tem uma força longitudinal de 126. E o vento? Capítulo 1 também, aula 1. Eu vou considerar o veículo como predominante. Né? Na prática, eu farei as duas situações. Né? No programa, tem no plano Excel, eu faço as duas. Mas eu considero a carga vertical predominante, por isso que ela está entrando com coeficiente cheio, e o vento vai entrar com 1,4 vezes 0,7. Podia ser 1,5 aí, mas o vento não está citado, é 1,4 sempre a gente usa. Então, 1,4 vezes 0,7, que é aquele ρ0, que é o coeficiente que verifica da probabilidade remota de ter dois efeitos bem, assim, que são acidentais, que são difíceis de ocorrerem. Então, deu 47,58. Ok? Muito bem. Agora vamos para o meu prêmio. Né? Vamos usar o programa Escape, tá certo? E para usar o programa Escape, a técnica é chegar aqui e colocar as cargas aqui. Nós já mostramos isso para vocês, né? Quando você coloca aqui e não passa, ele já vai aparecendo vermelho aqui. Apareceu vermelho, o que você faz? Você vai lá em tabelas e vê onde é que tem o verde. Nesse caso, eu coloquei o neoprene nosso, que nós tínhamos feito, ele ficou vermelho. Aí eu fui lá, voltei e coloquei esse 62, que era o primeiro verde que acontecia, lá o que aconteceu. Então, preencha esses valores que estão ali para trás, naquelas tabelinhas, naqueles resumos, 3.782, 882, o F de serviço, a rotação, aqui zero, porque na direção do vento não tem rotação, não tem como rodar, a ação do vento, que é transversal, a ação longitudinal, isso aqui ele calculou, os deslocamentos ele calculou e fez as verificações. Então, passou.
Está aqui, ó. É o primeiro verde que apareceu, que eu peguei. E eu tenho que chamar a atenção que esse desenho está errado. Depois vocês dão uma olhada na especificação dele. Tem mais uma tirinha aqui. Está errado esse desenho. Esse desenho não bate com as medidas depois que ele apresenta aqui. Tomem cuidado com isso. Eu vou falar isso na próxima aula. Está feito aí o dimensionamento do neoprene. Aí vocês podem imprimir a memória de cálculo que ele fez. Então, está aqui a memória de cálculo e os dados do neoprene. Eu falei que está errado, que é por causa disso. Ó, 4 camadas. Né? No outro está escrito aqui do lado. 4 camadas de 4 camadas de 0,2, aí daria 4,8 centímetros. 4,8, depois chapa de aço com 4, se você tem 4 camadas, você tem que ter 5 chapas de aço. 5 chapas de aço, você vai ter 2 centímetros. Aí dá certo, a conta dá certo. 2 centímetros com 4,8 dá 6,8, com 5 daqui dá 7,3, que tem 2,5 para cima e 2,5 para baixo, que é justamente o que se usa. Né? Só que aqui no desenho não aparece 4 chapas de aço, aparece 3 chapas de aço. Eu acho que o desenho é fictício, não tem nada a ver com a descrição aqui. Então, prestar atenção para isso, na hora de fazer o desenho. Com isso, nós encerramos a aula. Nós temos o neoprene calculado certinho, né? Ah, professor, mas o senhor não teria que voltar lá e mudar a retração e mudar a temperatura? É verdade, teria, mas isso eu vou fazer na próxima aula, né? Não vai mudar muita coisa, vocês perceberam, não vai mudar muita coisa. Ah, mas foi importante, porque com 30 não passou só com 40. E a transversina não pode ter 40, tem que ter 50, porque ela tem que ter um espaço maior, senão ao apoiar no neoprene ela vai quebrar, né? Se o neoprene ficar exatamente do mesmo tamanho que ela, ou maior que ela, dá problema na transversina, né? Então, isso é que fez passar aquela transversina de 40, que antes o Faria tinha feito, mas tentando usar um neoprene de 30, acontece que o neoprene de 30 não passa. Com essas normas atuais, não passa. Precisa ter 40. Eu olhei aqui, ó, é sempre 40. Se vocês olharem, entrar lá no gráfico, vocês vão ver. Bom, com isso, ficamos devendo só mais uma aula. Vamos encerrando por aqui. Um cálculo bem detalhado, uma ponte de 2 vigas.